Olá, bom dia. Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar. Nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar pra depois o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Oi, Tessa. Oi, Franci. Começo a dia. Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar a depois o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Último dia de nossas vidas, última chance de fazer valido a pena. Diga sempre tudo que precisa dizer, pra não se arrepender. Nós não temos todo o tempo do mundo, esse mundo já faz muito tempo. O presente e o presente já passou. O futuro, o presente e o presente já passou. Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar pra depois o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem pode nem chegar o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Não deixe nada pra semana que vem pode nem chegar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui de novo comigo, Pérsia, Franci, a Aninha, Adriano, a Mariana. Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje, espero que vocês estejam também bem à vontade e fiquem... Cheguei, uhul, ainda bem, Mari! Que você veio hoje, fico muito feliz com a presença de vocês. Oi, Márcia! Falou que vinha e tá aí, né? Bom dia! Muito bom estar com vocês aí às 6 da manhã. Como eu disse, eu tô levantando todo dia às 5. Hoje dormi muito bem, e vocês? Dormiram bem também? Acordaram animadas? A Pérsia aí gostou bastante ontem, né? O pessoal gostou também. Franci, conseguiu acompanhar tudo ontem? Gente, vocês não têm noção da repercussão que teve esse vídeo, essa live ontem. Fiquei tão feliz, tão feliz. Fiquei feliz primeiro com a presença de vocês aqui comigo, né? Mas a repercussão que teve durante o dia aí foi muito legal. Então, eu já vou dizer pra vocês aí que se vocês acham que tem alguém que precisa ouvir, hoje nós vamos falar sobre hábitos, né?
Por onde começo? Hábitos, por onde começo? Eu quero ver se cito aí 3 livros para que a gente saiba aí como melhorar os nossos hábitos, né? Nem vou tentar falar tanto sobre a questão de mudar hábitos, porque tem coisas que já são próprias da gente. Então, se a gente der uma ajustada, muitas vezes, melhora ainda mais. Mas se vocês puderem e souberem que tem alguém que precisa, pega esse aviãozinho aí, dispara aí pra galera, que vai ser muito bom para eles, é lógico, né? Para nós já está, já que vocês estão aqui, né? Mas vai ser melhor ainda para as outras pessoas. Se vocês acham que podem contribuir, manda esse aviãozinho aí. Só não sai daqui não, tá? Fica comigo durante essa 1 hora, é rapidinho, né? Como eu disse, oi Leuci, é um prazer ter você aqui comigo também, né? Já ouvimos aí a música da Pitty hoje, né? Não deixe para depois, né? O que você pode fazer hoje, não deixe o tempo passar, porque semana que vem pode nem chegar, né? Então, o que nós pudermos fazer hoje, nós vamos fazer hoje, nós vamos conquistar o que a gente pode hoje, nós vamos mudar algumas coisas, nós vamos melhorar alguns dos nossos hábitos para que nós sejamos ainda melhores. Então, como eu disse, nós estamos falando sobre, nós estamos passando por uma semana de autoconfiança, melhorar a autoconfiança, né? E ontem eu tinha dito para vocês que eu ia pedir para vocês fazerem um exercício, né? E o exercício era assim, ó, pensar, e acabou não dando tempo porque estava aí toda animada, né? Pensar quais são os objetivos que vocês têm. Pelo menos elencar aí uns 3 de início. Quais são os objetivos que vocês têm? E diante do que a gente conversou ontem sobre os 4 pilares, analisando aí nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, o que você vem fazendo, o que nós viemos fazendo para melhorar para conquistar esses nossos objetivos? Elencar isso, escrever isso, porque quando a gente escreve, a gente visualiza com mais clareza. Quais são os meus objetivos? O que eu venho fazendo para alcançar eles? Esse era o nosso exercício de ontem, né? Então, eu não consegui passar, e se vocês quiserem fazer, tiverem um tempinho depois para pôr isso em prática, vai ser bem importante, porque se a gente não analisa, mesmo diante da conversa que a gente tem, se a gente não analisa o que a gente faz no nosso dia a dia para conquistar os nossos objetivos, se a gente leva tudo no automático, né, e não faz essa parada para ver, bom, eu estou levantando mais cedo, eu estou fazendo a minha meditação, eu estou lendo, estudando, eu estou cuidando das pessoas, eu estou observando as pessoas, eu estou tratando bem as pessoas. Tudo isso vai fazer com que você alcance os seus objetivos, mas a gente está fazendo essa análise? Vocês estão fazendo essa análise? Às vezes não, né, gente? Na maioria das vezes nós levamos no automático e aí que tá o problema. Não, a nossa vida não é algo tão simples que deva ser deixada no automático, né? E é por isso que a gente passa aí por algumas conturbações, algumas coisas que nos incomodam e que acabam atrasando, né? Atrasando a nossa vida e fazendo com que a gente não alcance o que a gente deseja. Vocês concordam comigo ou não? Ah, gente linda, que bom que vocês estão aqui comigo. Vamos fazer esse vídeo aí dar mais repercussão que ontem, né, gente? Vamos fazer esse trabalho voluntário, né, gente? Porque isso aqui não deixa de ser um trabalho e é uma coisa que eu amo fazer, né? Cuidar de mim primeiro, é lógico, né? E mostrar para as pessoas que esse cuidado de mim é tão importante que elas têm que cuidar delas também. Oi, Bina, tudo bom, querida? Que um prazer você estar aqui conosco. Então, hoje, começando a falar sobre os hábitos, eu vou tentar citar para vocês aqui dois hábitos. Eu vou citar para vocês aqui, na verdade, 3 livros, né? 2 hábitos. Eu fico tentando ler ali junto, né? E eu quero mais que vocês estejam aqui comigo e eu preciso cuidar de vocês de alguma maneira, né? Então, tem 3 hábitos, tem 3 livros que eu li, um aparato geral aí, né, pra gente conversar. Antes disso,
para nós criarmos nossos novos hábitos, gente, ou para nós melhorarmos os hábitos que a gente tem, é preciso que nós conheçamos as nossas fraquezas. Quem aí tem fraqueza, né? Todos temos. É preciso que nós conheçamos também as nossas fortalezas. Então, se vocês forem observar, tem um recurso, é mais da administração, mas nós podemos trazer para a nossa vida, né? Que é a análise SWOT. Vocês já ouviram falar disso? Quem estuda bastante deve ter ouvido já, né? Essa análise SWOT, ela faz o seguinte, ó. Ela põe nós dentro de um quadrante e ela diz assim, ó, que nós devemos de analisar as nossas forças, as nossas fraquezas, as oportunidades e as ameaças, para que nós mudemos os nossos hábitos, né? As nossas forças, o que eu tenho de potencial, o que eu faço com facilidade, o que é possível eu construir com o que eu já sei, né? As fraquezas, né? Eu sou ansiosa, eu sou uma pessoa que sente facilmente quando eu levo uma chamada de atenção, uma crítica. Como eu posso trabalhar isso, né? Quais são as oportunidades que surgem? Como eu posso aproveitar ela de alguma maneira? E as ameaças? As ameaças muitas vezes não são externas, gente. As ameaças, algumas vezes, elas são internas. Como eu lido com essas ameaças, né? Aqui, o que está acontecendo em minha vida, em minha volta, que eu posso considerar como uma oportunidade de crescimento, né? Outra questão é celebrar as pequenas conquistas. Como vocês estão em relação a isso, né? Se vocês têm objetivos, e todas têm aqui com certeza, como vocês celebram as pequenas conquistas que vocês têm aí no dia a dia, né? Como vocês aproveitam cada coisinha que acontece de bom, né? Tudo bem, Tânia? Que bom você estar aqui conosco também, né? Então, é preciso nós celebrarmos as pequenas conquistas, gente. Não podemos querer alcançar um objetivo enorme, grandioso, distante e não celebrar as pequenas conquistas. Porque o que acontece? Eu jamais vou chegar num objetivo com uma cabeça boa, com relacionamentos bons, se eu não celebrar as pequenas conquistas. Certo? É preciso também cuidar da minha postura. Como que nós estamos cuidando da nossa postura? Como a gente está agindo? Como a gente está se posicionando frente às coisas e às pessoas, né? Eu venho me mostrando uma pessoa segura o suficiente? Eu venho me mostrando uma pessoa que está sempre preocupada, que vai conseguir, que não vai conseguir? Gente, uma dica. Mesmo, eu percebo assim, às vezes, quando a gente participa de alguma palestra, alguma coisa, a pessoa diz assim, meu Deus, isso é horrível quando a pessoa diz, eu não consegui me organizar bem, mas vai dar tudo certo. Ou, me chamaram para fazer isso em cima da hora, tá mais acima. Quando a gente faz isso, automaticamente eu digo para o meu público, para as pessoas que estão me ouvindo, que eu não estou preparada para dizer o que elas querem, que elas precisam ouvir. Então, jamais, em hipótese alguma, se eu estiver insegura em determinado, a Tânia há de concordar comigo, que ela é pediatra, né, Tânia? Às vezes, imagina se você o teu paciente chegar no consultório e dizer assim, e perguntar uma coisa para você, dizer, olha, essa não é minha especialidade. Como é que você vai dizer que isso não é a tua especialidade? Muitas vezes você não tem total certeza do que está ali para resolver, mas você vai fazer o possível para ajudar aquela pessoa de alguma maneira. Isso em toda circunstância a gente deve ser, né? A Pérsia, quando vai dar os cursos dela lá de confeitaria, vou pegar a Pérsia de novo de bode expiatório, né, Pérsia? Você, em hipótese alguma, vai poder se mostrar inseguro para as pessoas, dizendo que, eu acho que deve ser feito assim. Usar o acho é horrível, né? Então, você diga, eu creio que pode ser dessa forma, que você mostra mais segurança para as pessoas que estão com você. Mas dizer que eu acho,
em hipótese alguma. Então, é preciso nós estarmos atentos aí à nossa postura para que nós mostremos segurança para as pessoas que estão com a gente. Ter conversas internas, né, gente? Quando a gente quer modificar um hábito ou quando a gente quer melhorar um hábito, é preciso que a gente converse conosco mesmo e veja em que eu posso melhorar, o que eu posso buscar fazer para que eu conquiste o que eu desejo, né? Essa conversa interna é muito importante até porque ela evita de a gente falar demais, né? Mulheres que estão comigo aí sabem disso, que nós, por muitas vezes, nós temos que, se nós temos vontade de falar algo agora, que alguém, né, veio junto conosco ali e disse, né, você não tá fazendo direito esse negócio aí, vê se faz de uma outra forma, né? E eu tenho vontade já de responder porque eu acredito que tá tudo certo. Muitas vezes é preciso que eu repense, converse comigo mesma e pense em responder no outro dia. Por quê? Se eu responder na mesma hora, isso é mudança de hábito, porque nós temos tendência a querer responder já, tá, resolve isso de uma vez. Só que muitas vezes quando eu tento resolver as coisas de uma hora para outra, eu só arrumo mais dor de cabeça. Então, uma questão a se mudar aí no nosso comportamento é, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você falar qualquer coisa, é preciso pensar, refletir, né? Tomar atitudes diferentes, né? Porque com certeza quando a gente pensa, isso já é experiência comprovada, né? Quando a gente pensa nas nossas atitudes aí, nós simplesmente mudamos. Às vezes a gente nem responde, né? A gente nem responde. Então, para mudar um hábito, para a gente criar novos hábitos, é preciso sim nós sempre pensarmos antes de tomar qualquer atitude, né? Fora que outras coisas se somam aí, né? Voltando aí a questão de ontem, dentro das 4 saúdes que nós falamos ontem, né? Muitas vezes, para nós trabalharmos essa questão de pensar antes de agir, é preciso melhorar a questão da quantidade de atividade física que a gente faz, né? É preciso a gente ter também objetivos, né? Que objetivo eu tenho com esse relacionamento, que objetivo eu tenho com essa atividade, que objetivo eu tenho com isso, com aquilo. Se eu não pensar as minhas atitudes, com certeza eu vou dar com o burro na água, né, gente? Então, citando os livros, né, tem O Poder do Hábito, Hábito Atômico, e tem o 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não sei se vocês já leram O Poder do Hábito. Deixa eu só pegar aqui. Ai, que eu deixei o livro aqui em cima. Olha só. Eu tô relendo, eu já li alguns anos atrás, né, boa parte dele, e tô relendo. É muito legal, gente, porque o tempo todo ele fala sobre a questão da deixa. É preciso que a gente tenha um gatilho para mudança de hábito, né? Esse gatilho vai ser um impulsionador aí para eu mudar a minha rotina, né? Se tem algo que me tira do conforto, o gatilho vai ser um impulsionador para mudar essa rotina. Ele é tão importante porque é ele que vai fazer com que muitas vezes coisas que eu faço já no meu dia a dia, elas vão alterando aos poucos, ó. Ativamente para começar algo. Então, eu preciso do gatilho para ativar minha mente e começar algo diferente. Nesse loop do hábito, citado aqui no Poder do Hábito, né? Nós temos também a rotina. Então, começa com um gatilho e passa pela rotina, né? Que faz nós nos apropriarmos aí dos costumes e atividades que nós vamos mudar no nosso dia a dia. Então, primeiro eu preciso de um gatilho. Segundo, eu preciso de uma rotina. Então, eu tenho que, se eu quero
começar a melhorar a minha performance, que a ideia é essa, né? Se eu quero melhorar a minha qualidade de vida, e eu sei que para melhorar a qualidade de vida eu preciso oxigenar o meu cérebro, né? Eu preciso me hidratar, eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é tomar água, né? Para mudar a minha rotina. E eu vou fazer isso com frequência. Às vezes, né, há estudos que dizem que você precisa pelo menos 21 dias, você precisa 30 dias, depende da pessoa, é lógico, né? Sempre vai depender da gente para mudar qualquer hábito. Então eu vou tomar água todos os dias, né, para me hidratar, porque a água, quando a gente ingere, ela tem algumas propriedades aí que faz com que a gente se sinta melhor. Com certeza. Então, a gente vai tomar água todos os dias. E o que vai acontecer? À medida que você vai transformando aquela tua rotina, você vai conquistando outras coisas. Às vezes elas não são palpáveis ou elas não são visuais à primeira vista. Depende aí, precisa de algum tempo para que isso aconteça, né? Aí tem o seguinte, durante essa mudança de rotina, durante essa substituição de rotinas, para que eu conquiste essa recompensa, nós precisamos colocar aí alguns hábitos angulares. Por exemplo, se eu quero ter um condicionamento físico melhor, além de beber água, eu vou ter que fazer aí atividade física. Mas o que vai fazer com que eu melhore esse hábito, né? Adianta eu fazer exercícios físicos, mas continuar com alguns vícios que eu tenho aí, por exemplo, de me alimentar mal? Adianta eu fazer atividade física, mas dormir super mal? Não, então tem alguns hábitos angulares que vão se somar a um novo hábito para que nós tenhamos aí uma mudança de rotina e assim conquistemos a nossa recompensa. Vocês conseguem entender? Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Na verdade, eu não consigo organizar uma rotina. Quero tanto alcançar alguns objetivos e parece tão difícil. Primeiro, Suziene, eu vou dizer para você o seguinte: procure substituir a palavra difícil por desafiante, tá? Não repita difícil com frequência, porque cada vez que você repete a palavra difícil, a coisa tem tendência a ficar ainda mais difícil. E é assim, ó, como eu disse ontem, depende muito de nós, né? Se nós estamos presos à nossa história, a tudo o que aconteceu conosco até hoje, né? Eu poderia ser uma pessoa que não faz nada, que simplesmente procrastina para fazer tudo, para fazer qualquer coisa na minha vida. Eu poderia ser uma pessoa, uma pessoa que não faz atividade física, que não se alimenta direito. Mas sou eu que escolho. E para você mudar, Suziene, precisa estabelecer um plano. Você precisa estabelecer um plano com você mesmo primeiro. Você precisa dizer para você, não, eu quero mudar. O que eu vou fazer para mudar? Né? Aí é você colocar pequenos gatilhos no seu dia a dia que vão te estimular. Por exemplo, o fato de acordar cedo. Né? Nós aqui em casa, a gente tem o despertador longe, o que nos estimula a levantar da cama e a não deitar mais. Claro que eu poderia ir lá, desligar o relógio e deitar de novo. Mas aí o que acontece, nós temos planos definidos, nós temos objetivos, metas a serem alcançadas. Então, automaticamente isso vem para o nosso cérebro. Claro que é preciso você trabalhar isso, né? E você vai mudar os seus hábitos, né? Só que depende muito de cada um. Como eu disse ontem, eu estava gravando um vídeo aí para o trabalho. Não adianta nós justificarmos a nossa vida, ou tudo que a gente é, tudo que a gente faz, nas pessoas que estão ao nosso redor, nas coisas que acontecem. Nós precisamos tomar uma decisão, certo? Nós precisamos tomar uma decisão e estabelecermos um plano de onde nós queremos chegar. E com esse plano, nós começarmos a tomar atitude.
Que ontem ainda falei, né? Nós somos o que a gente pensa, o que a gente sente, mas o que a gente fala e faz. Se nós só pensamos e sentimos, mas não falamos e só falamos ainda, né? E não praticamos no nosso dia a dia, não serve de nada, né? Então nós precisamos mudar por nós mesmos. Nós não podemos ficar esperando aí que outras pessoas tomem atitudes, que façam o que é preciso para a gente mudar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Deixa eu ver como é que está aí. Olha as crenças limitantes. É, isso aí. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas crenças, né? Que também fazem muito parte da nossa história, de quem a gente era e quem a gente quer ser. Então, nós precisamos ter aí a vontade primeiro, né? A vontade de mudar e de ser melhor e de evoluir e de crescer, mas aí não adianta termos só vontade. Nós precisamos, além de ter vontade, nós precisamos também buscarmos a diferença, né? O que eu posso fazer no meu dia de diferente? Isso. Obrigada a você, Suziane, por estar conosco. O que eu posso fazer de diferente no meu dia a dia? Nós duas, né, Ana? Nós duas estamos sempre ligadas nos 220 aí, né? Me deixou desnorteadinha. Te digo que eu dei uma deixada de lado em alguns objetivos e algumas rotinas saudáveis. E aí que tá o problema, né? Porque antes da pandemia nós já tínhamos aí desafios, nós já tínhamos coisas a resolver. Aí precisa vir uma pandemia para a gente poder justificar a nossa falta de compromisso conosco mesmo, né? E não é a Ana, não é um, não é outro. Todos nós, por mais que a gente, né, até mesmo eu, por mais que eu tenha aí atitudes e coisas diferentes que eu faço, por outro lado, eu tenho que ficar policiando alguns outros hábitos que a gente tem e que fazem parte de novo da nossa história, para que eu não retome e não acabe aí me perdendo. Mas vai muito de mim refletir sobre o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Conseguem entender o que eu estou dizendo? Então, o livro Hábito Atômico também diz ali, né, que nós precisamos ter um gatilho, que nós precisamos ter uma rotina e que nós precisamos ter um gatilho e uma rotina para conquistar uma recompensa. Mas ele fala o tempo todo que nós precisamos, por exemplo, ser pessoas, de novo, reforçando a ideia de que valorizam as nossas pequenas conquistas, refletem sobre a sua postura e que acreditam que muitas vezes para mudar um hábito é preciso nós termos parceiros que nos auxiliam nessa mudança, que nos trazem aí muitas vezes uma chamada de atenção para dizer assim, olha, como você quer falar sobre determinada coisa, mas você não muda a tua atitude? Como você quer transparecer uma coisa que você não é? Né? Conversando com uma amiga uns anos atrás, ela é treinadora, né, também. E ela treina o desenvolvimento das pessoas. E na conversa vai, conversa vem, e de repente ela diz, pois eu precisava fazer alguma coisa para melhorar o meu desempenho físico. Eu falei, mas você faz atividade física regularmente? Não, tenho muita coisa para fazer, sou muito ocupada. Eu falei, mas então, como é que você vai falar de desempenho, de mudança, de performance, que seja, se você não muda o seu próprio comportamento? Como que eu posso falar de uma coisa que não está em mim, né? Então, nós temos, sim, que observar primeiro a nós mesmos. Primeiro a nossa vida, o nosso comportamento, para depois poder aí auxiliar as pessoas a mudarem o seu comportamento. Porque às vezes, como eu disse ontem, eu acho que a gente não precisa ficar falando, né, o tempo todo. Eu falo, por exemplo, mas é que
eu tenho essa vontade enorme de estar conversando com as pessoas, de estar auxiliando elas de alguma maneira. Mas mesmo assim eu tenho que estar refletindo sobre as minhas atitudes, sobre o meu comportamento, para que não me contradiga, né? Eu não posso me contradizer em hipótese alguma, né? Então, todos os dias, quando a gente acorda, se nós temos um plano pré-estabelecido, nós conseguimos observar aí o que nós viemos fazendo e como nós podemos mudar, né? Certamente nós temos a tendência a sermos pessoas melhores, pessoas diferentes, certo? Então, quando a gente fala aqui dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, nós temos o seguinte: para eu ser uma pessoa com hábito eficaz, primeiramente eu preciso ser proativo. O que é ser proativo? O que é ser uma pessoa proativa? Vocês sabem me dizer? Então, primeiramente, ser uma pessoa proativa é aquele tipo de pessoa como nós aí, né? Como vocês, por exemplo, que tomam atitude, vão lá, fazem, não ficam esperando que alguém venha e diga algo. Claro que nós temos que cuidar com isso, né, gente? Eu não sei se eu comentei ontem, mas às vezes o ser proativo, ele não tem nada a ver com ser impulsivo, né? Nós temos que cuidar para não sermos impulsivos. Proativo é você pegar algo que você considera que é certo, ir lá e fazer, né? Claro que da melhor forma possível para que não dê nada errado. Se der errado, tá tudo certo, né? Você perdoa, né? Recomeça. Mas ser proativo é você estar sempre avante, sempre fazendo algo sem esperar que alguém fique aí te dizendo, né? Isso é um hábito de uma pessoa altamente eficaz. Primeiro, para começar um objetivo, para você alcançar um objetivo, antes é preciso que você pense sobre ele, né? Você tem que ter um objetivo em mente, né? Se nós não temos um objetivo, qualquer lugar serve e nós perdemos tempo, né? Nós não podemos, em hipótese alguma, ficar vivendo a nossa vida sem um objetivo pré-estabelecido, porque nós perdemos tempo e perdendo tempo, ele não volta mais. E se ele não volta mais, né? O que acontece? Nós perdemos a oportunidade de sermos aí melhor. Então, primeiro é preciso nós estabelecermos um objetivo em nossa mente. Depois, é preciso que a gente registre esse objetivo, né? E comece a partir do que é mais inicial, mais básico e aos poucos. Outra coisa que eu tenho que estar mudando constantemente em mim, já percebi bastante mudança, é a mania que a gente tem de começar alguma coisa e ir fazendo, né? Às vezes a gente é tão proativo, você quer e vai, faz, você começa a meter os pés pelas mãos. Então nós precisamos ser proativos sim, mas como eu disse, nós não podemos ser inconsequentes. Nós precisamos começar, precisamos ir avante, mas em hipótese alguma, para nós termos aí hábitos eficazes, nós temos que ir fazendo as coisas assim na louca, tudo rápido, porque eu quero fazer agora, porque eu quero conquistar a liberdade, porque eu quero fazer... Não, nós temos que ir aos pouquinhos, devagar e sempre. Se precisar dar uma recuada, a gente dá uma recuada. Gente, isso para mim, por muito tempo, foi muito difícil. Você começar alguma coisa e dar aquela recuada. Para mim, por muito tempo, isso foi difícil. Mas, a partir do momento que eu percebo hoje um pouco mais e melhor, que para eu conquistar mais objetivos, eu preciso ir aos poucos. E como eu disse, em algumas vezes eu preciso até dar uma recuadinha, mas essa recuada não quer dizer comodismo, tá, gente? Essa recuada, na verdade, é uma impulsionada.
Vocês já viram que quando eu era criança, a gente participava muito dessas competiçõezinhas de corrida curta na quadra com o professor, e eu era sempre eu gostava disso, porque eu sempre quis que as pessoas me quisessem por perto. Então, nessas filas de educação física, eles sempre queriam que eu tivesse na equipe deles. Por quê? Porque, gente, desde menina já eu corria, eu achava que aquilo era o máximo, porque eu sempre estava na equipe que ganhava e tal. Mas antes de correr, a gente dava aquela impulsionada, né? Tchá! E daí saía correndo que nem uma doida. Então, dar aquela recuada é justamente para o nosso objetivo ser alcançado com mais eficiência, né? Deixa eu ver o que a Mari colocou aqui. Isso, tem que se organizar, Pérsia. A Mari colocou imediatismo, porque tudo tem que ser agora, um passo de cada vez. O simples fato de começar é um movimento. Isso mesmo, isso mesmo. Mas como eu disse, né, nós não podemos nos prender, né, imediatismo não pode fazer parte da nossa vida, porque ele sempre vai atropelar tudo e sempre vai gerar algum desconforto a mais. Porque desconforto, como eu disse para vocês ontem, né, é preciso, nós precisamos estar desconfortáveis, né, porém, esse desconforto, ele não pode estar não pode estar alinhado a algo que vai nos tirar do centro, nos tirar do nosso objetivo. Ele precisa estar alinhado a algo que vai acrescer para a nossa vida. Acima disso, nós não podemos colocar o imediatismo, né, como ponto alto de conquistar qualquer coisa, porque quando eu coloco o imediatismo, o desconforto vai ser ruim, né? Então, nós precisamos estar desconfortáveis, mas esse desconforto ele tem que estar alinhado a algo que vai agregar para nossa vida. E daí, se eu coloco o imediatismo junto aí, já não dá certo, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas com muita pressa e o objetivo é alcançado bem depois. Experiência própria, gente. Porque se eu me sinto bem hoje, se eu acredito que eu estou conquistando o que eu desejo, eu poderia ter conquistado muito mais há muito tempo se eu fosse uma pessoa mais organizada ainda, se eu fosse uma pessoa menos imediatista. Menos imediatista. Só que tem um outro porém aí. Às vezes, nós queremos fazer a coisa tudo tão certinha, tão metódica, tudo bonitinho ali. Colocamos um pouco de imediatismo junto, mas a gente quer fazer tudo tão certinho que nós acabamos nos autocriticando ao extremo, o que não é legal. Então, nós temos que cuidar aí quando nós vamos fazer qualquer coisa para não ser mais flexível conosco. Essa flexibilidade tá. Eu tô fazendo algo para construir a minha liberdade. Eu tenho que pensar que não posso fazer tudo de uma hora para outra. Isso pode ser deixado para amanhã, ou eu posso fazer de uma maneira mais eficiente amanhã. E se deu alguma coisa errada, eu não vou me autocriticar ao extremo. Então, eu tenho que ser flexível comigo mesma, porque nós somos seres humanos, né? E nós erramos com frequência. E esse errar faz parte de nós, então nós temos que valorizar esse erro, não supervalorizar, mas valorizar no sentido de, errei, beleza, e agora o que eu vou fazer? Vou evoluir, vou crescer, né? Olha só, o imediatismo tomou conta da minha vida durante um tempinho, isso aí, Mari, comigo também, demorou até eu perceber que eu tinha que melhorar isso daí. Queria tudo, começava tudo na hora, acabava desistindo. E aí que tá o problema, né? Porque pra gente estabelecer um hábito, né? Ou melhorar os nossos hábitos, primeiro não podemos ser imediatista, porque o que isso vai causar? Muitas vezes ele vai fazer com que a gente desista de projetos que a gente tem aí, de objetivos que a gente tem, e depois, mais tarde, vem aí o arrependimento, né? E o que não agrega nada para nossa vida se arrepender, né? Mas o importante é nós estarmos evoluindo, nós estarmos juntas, nós estarmos aí buscando melhorar os nossos hábitos e entendendo as nossas deficiências, né? Entendendo quanto nós temos a melhorar e tentando o tempo todo estar
inserindo novos hábitos para que a gente consiga conquistar o que a gente deseja. Se o que já passou, passou, tranquilo, né? Não adianta a gente ficar remoendo e trazendo aquilo ali para o nosso dia a dia, porque não vai agregar. Se a gente trouxer com leveza, se a gente trouxer como um aprendizado, tudo bem. Mas agora, se nós trouxermos aquilo como um peso, né? O meu ombro sempre vai pender para um lado a mais, né? E eu não vou conseguir avançar. Então, traga essas tuas deficiências, de novo, vou repetir a palavra, mas de certa forma é isso, ou as coisas ruins que já aconteceram com você, as coisas ruins que você já fez, como algo que vai, nossa, eu já sou tão diferente, eu já mudei tanto, eu tô conquistando novas coisas porque justamente eu agradeci e descartei aquilo que não fazia parte do meu dia a dia, né? Então, é preciso sim a gente ter isso bem firme na nossa mente para que nós tenhamos aí hábitos eficazes. Outra coisa é a gente aprender a elencar o que é mais importante. Como está? Olha, por isso que eu falo muito do planejamento, né, gente? Se nós não tivermos aí firmes em nosso cérebro e registrado, porque o registro é importante, né? Não é só porque eu sou professora de língua portuguesa, mas o registro sempre vai ser importante, né? Nós precisamos ter na nossa mente e para afirmar ainda mais nela, nós precisamos registrar. Então, o que eu preciso fazer, né? O que é importante que eu faça? O que acontece hoje com as redes sociais é que muitas vezes, se eu estou ali muito nas redes sociais, eu acabo deixando de lado coisas importantes para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento e me perco ali passando feed de Instagram, de Facebook. É preciso registrar isso, é preciso nós termos em nossa mente o que nós vamos fazer durante o nosso dia, elencar o que é mais importante, fazer o que é mais importante primeiro e depois o grau de importância vai diminuindo, né? Não quer dizer que eu vou deixar de fazer alguma coisa que de repente seja muito mais pro meu bem-estar, pro meu prazer. Não. Mas é preciso nós entendermos que quando a gente faz as coisas mais importantes primeiro, nós nos satisfazemos também mais, nós ficamos mais felizes, nós reagimos de uma outra maneira e somos mais produtivos, né? Somos mais amáveis. O que fazer o mais importante tem a ver com ser amada, Elisângela? Tudo. Porque quando eu faço o que é mais importante primeiro, eu tendo a ser mais leve com as outras pessoas, com as outras coisas que eu tenho para fazer. Porque eu já fiz o que é importante. Estão entendendo? Então, é preciso sim eu estabelecer aí uma rotina, é preciso aí, porque a recompensa é sempre mais legal, é sempre mais... me estimula a mais, me estimula a querer mais. Entenderam? Então, fazer o que é mais importante primeiro. Outra coisa que eu percebo, e ainda há muito, gente, é muito triste isso, porque as pessoas, por exemplo, digamos que eu sou alguém que desenvolve pessoas, certo? E eu percebo que tem uma pessoa muito próxima de mim também que trabalha com desenvolvimento de pessoas. Quando a gente se encontra e nós não sabemos compartilhar o que a gente sabe, o que a gente está fazendo, só para não ter a possibilidade, de repente, de perder clientes, eu mais perco do que ganho. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes, assim, eu não vou fazer determinado treinamento com determinada pessoa porque ela trabalha na mesma área que eu e eu vou dar a oportunidade dela ter mais clientes, ela vai ser mais do que eu, ela vai ter mais ganhos que eu. Quem trabalha aí, não só com desenvolvimento de pessoas, mas em qualquer área, né? Se nós não alimentamos a mentalidade de
Se eu posso, ela também pode. Se eu ganho, a pessoa também pode ganhar. Eu penso muito pequeno e a tendência é eu ter menos do que eu gostaria. Então, quando eu olho alguém que está na mesma linha que eu, trabalhando da mesma forma que eu, com os mesmos, com objetivos parecidos, com produtos parecidos, eu tenho que pensar que se ela está fazendo tão bem feito, olha, eu vou olhar com bons olhos e vou tentar fazer da melhor forma possível para que, da mesma forma que ela, eu também seja melhor. Mas, em hipótese alguma, eu vou depreciar o trabalho do outro, eu vou fazer com que o outro... vou observar mais os defeitos do outro para... porque, afinal de contas, ela faz a mesma coisa que eu, então... ou não vou valorizar, gente, porque, assim, às vezes, o que acontece... Nós vemos que o outro tá fazendo um negócio bem legal e em vez de eu ir lá dizer assim, pô, cara, que massa, né? Mesmo que tá fazendo a mesma coisa que eu, que joia, vai lá, faz, é isso aí, vamos lá conquistar tudo que a gente deseja. Não. Às vezes eu ignoro o que é ruim pra caramba, né? Não tem esse medo, tem espaço para tudo. Isso mesmo, Persia. Tem espaço para todo mundo, só que tem gente... E olha, eu vou dizer para vocês, gente que a princípio parece bem evoluída, bem evoluído, que tem um medo de ficar, de perder cliente, de perder espaço, que primeiro ignora completamente o outro, segundo, muitas vezes até deprecia, dizendo que a experiência que eu tenho uma experiência de não sei quantos anos, eu faço isso, eu faço aquilo, meu produto é assim, meu produto é assado. Olha, a pessoa mal começou e já tá querendo subir no palco. Quando eu faço isso, eu mais perco do que ganho. Então, a minha preocupação em relação à concorrência tem que ser sempre no ganha, ganha. Se eu ganho, o outro também ganha. Se o outro ganha, eu fico feliz, né? E se puder, eu ainda apoio para que ele ganhe, porque as pessoas que vão usufruir do meu produto, do meu serviço, elas observam isso também. Por mais que não falem, mas elas observam. Se eu estimulo o seu movimento, se eu faço com que a pessoa cresça, mesmo ela estando na mesma área que eu faço com que as pessoas me vejam também como um profissional de valor. Vocês estão entendendo? Aí quando a gente faz produz esses treinamentos, né, para qualquer área que seja, e a gente repassa o que a gente sabe para as outras pessoas, de certa forma a gente está trabalhando isso em nós. Se eu tenho um aluno que é tão capaz de fazer o que eu faço, por que eu não vou estimular ele? Por que eu não vou fazer com que ele cresça tanto quanto eu? É isso que me torna uma pessoa valiosa, é isso que me torna um profissional ainda melhor. Então eu tenho que pensar no ganha, ganha, sempre, sempre, tá? Hábito de uma pessoa altamente eficaz, ganha, ganha. Primeiro, seja proativo. Segundo, tenha um objetivo em mente. Qual que é o teu objetivo? E lute, faça com que isso aconteça. Terceiro, primeiro mais importante, então... Primeiro, mais importante, mas cuidar com o imediatismo. Faça lá, né, as coisas sem que você o tempo todo esteja ansioso, querendo passar etapas que são importantes e que devem muitas vezes receber um recuo para dar aquela impulsionada. E temos que ter também a mentalidade ganha-ganha, né? Compreender depois ser compreendido, né? Então... isso tem muito a ver com interconectividade, né? Quando eu tô com os meus amigos, ou quando eu tô com os meus parceiros, ou quando eu tô com os meus clientes, eu tenho que aprender a ouvir, internalizar aquilo que a pessoa diz, e depois, se houver a necessidade, porque em algumas circunstâncias não tem, né? Eu passo algumas informações que vão fazer com que aquela pessoa reflita sobre o que ela precisa. Mas eu não posso o tempo todo estar querendo impor
as minhas opiniões, o que eu sei, né? É uma coisa que também a gente que é treinador, a gente que é professor, nós temos que trabalhar isso com frequência em nós também, né? Porque como a gente lê, a gente estuda, a gente tá com as pessoas o tempo todo, a nossa tendência é o tempo todo tá tentando corrigir de alguma maneira, aqui e ali, você faz assim, vamos assado, né? Porque as pessoas perdem isso, né? Ao tempo, eu percebo assim nos meus alunos que hoje eu venho me cuidando muito nisso, mas eu percebo nos meus alunos que alguns deles têm uma certa dependência do retorno, do resultado que o professor vai me dar, que o treinador vai me dar. Só que eu tenho que ter inteligência o suficiente para perceber que isso não vai agregar para a vida das pessoas. Entendeu? Então, dar uma resposta pronta, e aí que peca muito a escola durante muito tempo, é você achar que você tem que dar o tempo todo uma resposta para aquela pessoa, vai lá e... Não, faz assim, tá, põe a resposta. Eu tenho que me policiar nisso o tempo todo, porque é mais confortável, às vezes, para mim, para eu dar a resposta e para a pessoa receber a resposta. Mas quando eu faço isso, eu não agrego para a vida dela. Então, quando alguém vem me pedir uma ajuda, quando alguém quer melhorar, né, o seu hábito, quando um aluno quer resolver qualquer exercício, eu tenho mais é que questionar em alguns pontos, não tanto também, né, para tirar aquela pessoa do conforto e ao mesmo tempo fazer com que ela aprenda. Mas acima de tudo, eu tenho que observar atentamente aquela pessoa, tentar compreender ela, tentar fazer com que ela muitas vezes mude até os seus hábitos, simplesmente no ouvir e na expressão que a gente faz. Mas acima de tudo é compreender para a gente ser compreendido. Quando eu compreendo as pessoas, quando eu interajo de maneira que eu ouço mais do que falo, porque o ouvir, né, não é à toa que tem o ditado lá que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque nós precisamos ouvir mais e falar menos. Difícil isso, né, Elis? Mas a gente dá um jeito, né? Então nós precisamos ouvir mais, compreender mais, e o retorno que a gente tem sempre é melhor também. Olha só a pegada, né? Quando eu acho que eu estou o tempo todo ajudando, contribuindo, vai lá e fala, dá resposta, faz com que a pessoa resolva a situação dela ali de uma vez por todas, eu não agrego nem para a vida dela e nem para minha. Ai, essa doeu agora, né? Essa doeu muito em mim, inclusive. Porque quando eu fico dando respostas rápidas, vamos resolver isso, né? Que a gente tem pressa, né? A gente quer fazer outra coisa. Eu não resolvo nem a vida do outro e também não resolvo a minha. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Compreendendo os outros, nós estabelecemos aí uma sinergia, né? O que seria essa sinergia? Ó? Quando a gente presta atenção nas pessoas, quais são as necessidades delas, nós combinamos as forças das pessoas através de uma equipe de trabalho positiva, né? Então, quando a gente compreende, a gente sabe ouvir, a gente ouve, contribui, as pessoas contribuem com as suas opiniões, nós temos a tendência, sim, de atingir objetivos porque nós unimos forças para não trabalhar sozinha, não resolver as coisas sozinha. Eu tenho muito isso, gente. Hoje, claro que eu gosto sempre de estar ali, né, à frente, fazendo, mas para resolver qualquer coisa eu não posso tentar fazer sozinha. Eu tenho que estar ali com outras pessoas associadas a mim, confirmando ou não confirmando, que às vezes é mais importante ainda, né? Ou não confirmando que aquela teoria ou aquela atitude que eu tô tendo é a mais acertada. Quando nós conseguimos fazer essa relação, essa associação do que nós sabemos com o que as outras pessoas fazem, nós criamos aí uma sinergia. E essa sinergia vai fazer com que nós alcancemos melhor os nossos objetivos, né? E o sétimo hábito, né? O sétimo hábito, ele seria
afinar o instrumento, né? Se eu tenho um objetivo a alcançar e eu tenho que começar, por exemplo, eu quero melhorar o meu desempenho, então eu vou levantar às 5 da manhã a partir de determinada data e vou fazer. Nos primeiros dias vai ser muito desafiante, porque você já está habituado a ir dormir tarde, está habituado a a levantar mais tarde também, por causa do dormir tarde. Então, o que acontece? Eu tenho que começar a alinhar aí algumas coisas para que o meu objetivo seja alcançado. Eu quero melhorar financeiramente. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar financeiramente? Né? Eu tenho que primeiro buscar recursos, e muitas vezes mais intelectuais, gente, porque o que acontece? Outra percepção aí que eu trago muito das minhas atitudes durante muito tempo. Eu quero melhorar financeiramente. Então, a partir de agora, eu não vou fazer mais nada que vá gastar qualquer centavo diferente para lazer, por exemplo. Completamente errado, né? Eu preciso buscar estabelecer alguns recursos, buscar alguns recursos e estudar muito para entender que eu sou uma pessoa que não posso ficar sem lazer. Eu sou uma pessoa que posso ficar sem consumir fast food. Então, eu não posso ficar sem dar uma volta, passear em algum lugar, mas ao mesmo tempo eu não preciso ficar comendo bobagem. Então, do que eu vou tirar e em que eu vou colocar? Então, quando eu quero melhorar financeiramente, eu preciso pensar muito nisso. Organizar as minhas reservas, organizar a parte para investimento, organizar as minhas continhas, porque toda mulher aí tem uma continha, né? Para que eu alcance os meus objetivos. Então, afinar os instrumentos para as pessoas altamente eficazes é você justamente descartar aquilo que não agrega, de novo, né? A gente repete isso o tempo todo, só que descartar com leveza. Nada, gente, nossa vida, nós podemos fazer com brusqueza, fazer assim, eu tenho que resolver isso e vai ser agora, vou tirar tudo, não vou sair mais para lugar nenhum, não vou fazer mais nada, eu quero levantar cedo, não importa se vou dormir tarde, então, não. Tudo que a gente for fazer tem que ser com leveza, pensado aos pouquinhos. Porque se eu fizer uma mudança muito rápida, muito brusca em qualquer coisa que eu for pré-determinar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, esse 7º hábito da pessoa eficaz aí, afinando os instrumentos, é justamente isso. Você tem um objetivo, vai mudar, vai fazer assim, vai fazer assado, mas aos poucos. Aos poucos. Sem ficar ali botando pressão ou fazendo tudo com muita rapidez, né? Deixa eu ler aqui o que a Ana escreveu. Eu sinto que em alguns momentos da minha vida me deixei ter como objetivo agradar determinadas pessoas. Isso é horrível, fazendo com que coisas que teoricamente para mim seriam mim, mas não na verdade, mas na verdade eram apenas para os outros. Isso, Ana está certa. Às vezes nós nos pegamos aí fazendo tudo para agradar as outras pessoas e não tomamos atitude que vão nos agregar para a nossa vida. E aí é ruim. Eu tenho que sempre estar analisando o que é importante para mim. Só que esse importante para mim realmente tem que estar associado com as pessoas que estão ao meu redor para ver se aquilo não vai de determinada forma prejudicar os outros. Mas primeiro para mim, primeiro analisar o que eu devo fazer para eu ser uma pessoa melhor, né? E deixar claro para as pessoas que estão ao meu redor que se eu estou tomando determinada atitude e ela é bem diferente, porque às vezes assim, ela é bem diferente do que a princípio era, do que a princípio eu sou. Aí as pessoas se assustam, né? Meu Deus, enlouqueceu essa criatura, né? Eu tenho que deixar claro para as pessoas isso. Então, gente,
Analisem aí, ó, tá acabando o meu tempo. Amo vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Estejam comigo amanhã. Avisem as outras pessoas para estar comigo amanhã. Eu quero que vocês, como exercício, analisem aí quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as suas oportunidades e tomem novas atitudes. Um beijo e até amanhã!